E aqui no estúdio comigo, o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Aline. Nessa cobertura com a gente. Bom, começando por esse inquérito que foi aberto pelo Ministério Público em 2015, a partir do testemunho de um ex-morador desse edifício que desabou mais cedo. Os bombeiros foram lá, verificaram que não havia condições para combater um incêndio, rotas de fuga travadas, instalações elétricas improvisadas. Na sequência, veio a Defesa Civil e disse o seguinte no relatório: não há nenhum risco estrutural. E você pensa, como assim não há um risco estrutural? O que seria esse risco estrutural? Nada tem a ver com as condições físicas de uso deste prédio, certo? Perfeito, perfeito, Aline. A Defesa Civil, quando fala da estrutura, ela está analisando colunas, ela está analisando vigas, ela está analisando as lajes e a sustentação da estrutura, dela colapsar ou não. Ela não está analisando o risco de incêndio nesse caso, né, que era altíssimo. Ela está verificando se a engenharia civil desse prédio ele ainda suporta o peso dele, ainda suporta a sua estrutura, ou se ele precisa ser demolido ou não por estar correndo risco nas redondezas. Então, são coisas completamente separadas. O laudo dos bombeiros, que está verificando especificamente o risco de incêndio, da Defesa Civil, que neste caso específico estava analisando o risco de colapsar da estrutura. E aí, quando a gente pensa naquela imagem que não sai da cabeça, do momento em que depois de cerca de 1h30 de fogo, a gente vê aquele prédio desabando. Naquela circunstância ali, pensando no prédio, que apesar de antigo, de 24 andares, robusto, no centro da capital paulista, a gente fica se perguntando como é que ele desabou daquele jeito, né? Ele parece tão frágil naquele momento, mas não, você me dizia aqui que a questão da temperatura foi fundamental para definir o que aconteceu depois do incêndio, né? Tem uma curva de temperatura e tempo, né? Uma temperatura extremamente alta precisa de pouco tempo para colapsar uma estrutura, uma viga, uma laje, que pode estar, inclusive sem sistemas protecionais alguns, quer dizer, você não tinha combate à água, nada, o fogo se alastrou numa velocidade incrível e com uma carga combustível muito alta, levando a temperaturas de 700 a 1000 graus Celsius. A gente repara isso, com certeza já dá para inferir que chegou a essa temperatura pelo simples fato de que a 10 metros de distância você tem o derretimento, o prejuízo nas fachadas de prédios vizinhos, que foram irradiados, quer dizer, aquela temperatura tão alta foi irradiado a mais de 10 metros, causando incêndios, princípios de incêndio, em prédios vizinhos. Quer dizer, você teve a fachada destruída do prédio vizinho. Não precisou contato com o fogo, apenas por irradiação de calor, dado a uma temperatura elevadíssima. Essa temperatura elevadíssima sobre a laje, sobre as vigas, sobre as colunas desse prédio, fizeram com que, por algum tempo, fizeram com que ele colapsasse. É natural, o concreto ele tem um período que ele aguenta de fogo sobre ele, senão ele vai colapsar mesmo. Por isso, todos os prédios têm sistemas protecionais para retardar esse incêndio e diminuir esse poder calorífero. Gustavo Rocha, especialista em gerenciamento de risco, continua aqui comigo no estúdio nessa cobertura. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado.